Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes, internautas, hoje também, queridos internautas que nos acompanham através do Instagram. Celebramos neste dia a memória de Nossa Senhora Rainha, um título que foi concedido a Nossa Senhora e que sabiamente foi colocado posterior à solenidade da Assunção de Maria. Porque veja, a coroação de Nossa Senhora como rainha, ela decorre da coroação de Jesus como rei. Quando é que Jesus foi coroado como rei? Depois que Jesus ressuscitou, depois que passaram 40 dias, depois que Jesus subiu ao céu, nós dizemos que ele foi coroado como rei do universo. E é essa a última solenidade que a igreja celebra no ano litúrgico. Jesus Cristo, rei do universo. A coroação de Jesus aconteceu depois que ele subiu ao céu, depois que ele fez a sua ascensão, que ele voltou para o Pai. Da mesma maneira, se no domingo passado nós estávamos celebrando aqui no Brasil a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, ou seja, a subida de Nossa Senhora para o céu, hoje torna-se quase que uma decorrência natural e lógica desse processo, que Maria também foi coroada como rainha. E por isso, hoje nós entendemos que aquele versículo do Salmo que diz: à vossa direita está a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, nós entendemos que esse versículo faz alusão a Jesus Cristo e faz alusão a Maria, que hoje se encontra no céu em corpo e alma, e nós proclamamos que ela foi coroada como rainha e está à direita de Jesus. Aqui eu quero lembrar com você até uma passagem da Bíblia que muitas vezes a gente ouve, a gente proclama e fica parecendo que Jesus está querendo nos contar alguma coisa, mas nós nunca entendemos o que Jesus está falando. Você deve conhecer uma passagem da Bíblia onde Tiago e João, alguns textos dizem que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero te fazer um pedido. Concede aos meus 2 filhos, ou seja, Tiago e João, a graça de estar um à tua esquerda e outro à tua direita quando entrares no reino. Você conhece essa passagem, Dona Maria? Conhece, seu Zé? A mãe de Tiago e João pediu para Jesus que quando ele fosse coroado como rei, quando ele voltasse para o céu, que ele deixasse um dos filhos dela ficar à direita e outro ficar à esquerda de Jesus. E Jesus responde para ela de uma maneira bem enigmática, dizendo assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E os 2 respondem: sim, podemos. E Jesus diz: então vocês beberão do meu cálice, mas saibam, o lugar à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, foi para aqueles que o Pai reservou. Então Jesus está dizendo que o lugar à direita dele está reservado para alguém, e que ele não pode conceder esse lugar para Tiago e João, porque esse lugar já está reservado. Não sei você, mas sempre quando eu ouvia essa passagem eu ficava pensando: esse lugar está reservado para quem?
Logo, a gente imagina que é alguém que está acima de Tiago e João, porque se eles dois, que eram discípulos, não mereceram ocupar esse lugar, então era alguém mais importante do que eles. E aí eu fico pensando, quem será essa pessoa que vai merecer se sentar à direita de Jesus no reino de Deus? E hoje, na liturgia, nós descobrimos. Esse alguém é Maria. A mãe de Jesus está sentada à direita dele no reino dos céus. Olha o texto. À vossa direita está a rainha. À direita de quem? De Jesus. Então você imagina assim. No céu existe o trono de Deus Pai. Deus Pai está sentado no trono. E a Bíblia diz, e nós proclamamos quando rezamos o creio, Jesus voltou para o Pai e se assentou à direita dele. Não é assim que a gente proclama? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então o Pai está aqui, Jesus está à direita do Pai. E o texto está dizendo, à direita de Jesus está a rainha, Nossa Senhora, com veste esplendente. O que significa veste esplendente? Significa veste que brilha, veste iluminada de ouro de Ofir. Aqui é interessante a gente observar que esse texto, por mais que alguns evangélicos não queiram associar a Maria e achem que não é dela que o texto está falando, mas nós católicos, nós conseguimos, através da tradição e até mesmo através das aparições marianas, comprovar que é dela. Se você for observar as aparições de Maria, seja em Fátima, seja até mesmo em Lourdes, seja lá em Guadalupe, todos os relatos de aparições de Maria, ela está com a roupa brilhando. E as pessoas que relatam a aparição de Nossa Senhora contam como se tivessem luzes acesas por debaixo da roupa, e a roupa brilha que chega de doer as vistas. E aqui está a prova de que essas vestes esplendentes, estas vestes brilhantes, não é só porque a rainha usa roupas com pedras preciosas, não. É porque a rainha está envolvida com a glória de Deus. Se você me perguntasse, padre, mas qual motivo Maria tem para ser coroada como rainha? Aí nós temos que perguntar, qual é o motivo que uma pessoa tem para ser coroado como rei? Aliás, quando é que um rei é coroado? Por que é que alguém recebe o título de rei? Veja, a realeza é diferente do presidencialismo, onde alguém se torna presidente pelo voto. A realeza você só pode conquistar de duas formas: ou por direito, ou por conquista. Quando é que uma pessoa conquista, quando é que uma pessoa obtém a realeza por direito? É quando a pessoa é filha de rei, e aí ela recebe por herança a coroa. Então imagina assim, o rei morreu e o filho do rei ocupou o lugar dele. Você que gosta daquelas séries Game of Thrones entende muito bem isso. Você acompanhou todo esse processo de derrubar rei, de eleger novo rei. Então um rei, ele surge primeiramente por direito. Então um filho de um rei, ele com certeza será rei. Ele é príncipe e depois ele se torna rei. Veja que quando Jesus nasceu, ele foi chamado príncipe da paz. Por que ele era príncipe? Porque o pai, que é o rei da glória, ainda estava sentado no trono. Depois que Jesus subiu para o Pai, depois da sua ascensão,
nós entendemos que o Pai entregou a realeza para Jesus. Então, o rei é Jesus. Jesus é o rei. E aí nós pensamos, como Maria pode ser rainha nessa situação? Ela é rainha não porque ela é casada com o rei. Ela é rainha porque ela é a mãe do rei. O pai do rei e a mãe do rei transferem para o rei. No caso de Maria, ela não transferiu a realeza para Jesus. Ela recebeu de Jesus uma porção da sua realeza e se assentou à sua direita como rainha no céu. Mas um rei também, ele é coroado por mérito, por conquista. Antigamente, nos países, nos reinados onde havia um rei, era comum esse rei passar por guerras ou países enfrentarem guerras, e quando se conquistava o território do inimigo e quando vencia aquela batalha, então se proclamava rei como aquele que venceu a batalha. Veja você, vamos pegar aqui na história de Israel. Davi, um simples rapazinho, ele lutou contra o gigante Golias, e mesmo Israel já tendo um rei chamado Saul, depois que Davi venceu Golias, todo mundo começou a chamar Davi de rei, porque o rei é aquele que vence, o rei é aquele que conquista o seu espaço, o seu direito à realeza. E aí nós poderíamos perguntar, será que Maria conquistou o direito à realeza? Porque uma coisa é você ser mãe do rei e por isso ser chamada de rainha. Outra coisa é você conquistar o direito a ser rainha. Será que Maria fez alguma coisa que dê para ela esse título, ou que a torne merecedora desse título? A história diz que sim. Maria conseguiu se tornar rainha por reunir em si qualidades, características, habilidades que mulher nenhuma no mundo conseguiria. A primeira, Maria carregando no ventre o Filho de Deus, poderia ter se tornado uma mulher soberba, poderia ter se tornado uma mulher vaidosa, poderia ter se tornado uma mulher orgulhosa, uma mulher cheia de vaidades, mas em nenhum momento ela deixou que esses pecados pudessem tomar conta do seu coração. Ela se conservou humilde, tanto que logo que ela recebeu no seu ventre a semente do Espírito Santo e passou a gerar Jesus, ela foi para a casa da sua prima Isabel e ficou 3 meses trabalhando de empregada para Isabel, mesmo sendo a mãe do Salvador. Outra coisa que nos mostra que Maria foi uma mulher diferenciada e por isso ela merece o título de rainha. Eu acredito que nenhuma mãe passou ou passaria por todas as provações que Maria passou. Primeiro, logo que ela engravidou, a suspeita de José de que ela pudesse estar envolvida com outra pessoa. Então Maria foi acusada, ou Maria foi julgada como uma mulher de má fama, uma mulher desonrada. Ela teve que suportar isso e suportou silenciosamente, de cabeça erguida. Depois, quando Maria estava prestes a ganhar o bebê, estava no meio de uma viagem para Jerusalém, começou a sentir as dores do parto, não tinha um hospital, não tinha uma pensão, não tinha uma parteira, não tinha um quarto onde ela pudesse estar, deu à luz no meio do mato e colocou a criança em uma manjedoura. Veja o sofrimento dessa mulher. Poucos dias depois de dar à luz, Maria, ainda em resguardo, recebe a notícia de que Herodes queria matar o filho dela. Então sai Maria e sai José com essa criança, fugidos para o Egito. Maria ainda sentindo dores, ainda sem condição de andar direito, tendo de passar todas essas provações. A vida de Maria foi uma vida de muito sofrimento.
Maria viu o filho dela ser julgado, o filho dela ser condenado. Maria viu o filho dela ser espancado, ser açoitado. Maria viu o filho dela carregar uma pesada cruz. Maria viu o filho dela ser crucificado e ser morto no meio de 2 bandidos. Poderia ter entrado em depressão como muitas mães. Poderia ter se revoltado, poderia ter abandonado a fé. A Bíblia diz que Maria permaneceu de cabeça erguida, silenciosamente, de pé, diante da cruz. E mesmo depois que Jesus ressuscitou, Maria continuou seguindo os mandamentos do seu filho. Continuou ali com os apóstolos. No dia de Pentecostes, Maria presente. Os discípulos chamando Maria de mãe. Os discípulos tendo por Maria aquele carinho que Jesus havia ensinado para eles. Então perceba, toda a vida de Maria foi uma vida de muita, poderíamos assim dizer, de muita honra. Foi uma mulher de muita fibra. Foi uma mulher que em nenhum momento se deixou abater. E que demonstrou nessa terra uma força, uma perseverança que mulher nenhuma teve. Você que é mãe sabe, o ponto fraco de qualquer mãe é o filho. Você quer machucar o coração de uma mãe, é você falar mal do filho dela, é você machucar o filho dela, é você tirar dela o filho dela. Maria perdeu o que ela mais amava, viu seu filho pregado na cruz. Mas nem assim Maria se abaixou, Maria se entregou, Maria desistiu da vida, permaneceu de cabeça erguida. E por isso ela foi coroada como rainha, como a mulher de todas as mulheres. A mulher que se fez forte quando tudo ao seu redor esperava fraqueza. A mulher que se manteve de cabeça erguida quando todos ao seu redor imaginavam que ela iria se abaixar, iria sucumbir, iria desistir. Então, meu irmão, então minha irmã, Maria é rainha não só porque ela é a mãe do rei. Ela é rainha porque ela conquistou esse título. E se você disser assim, padre, mas tem muita mulher que é forte também. Tem muita mulher que suporta as dores da vida e mesmo assim ela não é rainha. Essas mulheres não são rainha. Por que Maria seria rainha só por isso? Não é só por isso. Se todas essas coisas não bastam para você entender que Maria foi e é uma mulher diferenciada, então deixa eu te falar uma que vai mostrar para você que ninguém além dela merece esse título. Nós católicos cremos que Maria, desde a sua concepção, ela foi preservada do pecado. E durante toda a sua vida, pecado algum conseguiu manchar o coração de Maria. Ela é santa, santa porque não houve pecado, não houve mancha que pudesse sujar seu coração. Vaidade, orgulho, inveja, ódio, raiva, nada. O coração de Maria se manteve puro. Maria foi preservada do pecado e ela subiu ao Pai como aquela criancinha que chega ao mundo com o coração sem mancha nenhuma, com o coração puro. Assim foi o coração de Maria. E agora eu pergunto a você, qual é a mulher que nesse mundo consegue viver sem pecado? Qual é a mulher que nesse mundo consegue viver sem mancha no coração? Maria conseguiu. Por isso ela é rainha, por isso ela merece, nesse dia, a nossa homenagem e o nosso agradecimento. Porque hoje ela se tornou não só a mãe de Jesus, mas também a mãe de cada um de nós. Nós podemos dizer, a nossa mãe é rainha. Jesus é o nosso rei, Maria, a nossa rainha. Aleluia, 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 aleluia.